Esse vídeo é histórico. Nós selaremos a paz no território mais inflamado da nutrição mundial. Essa guerra tem anos e você que tá me vendo pode ser uma vítima dela. Eu tô falando da guerra dos low carbers contra os adoradores de carboidrato. Fala tranquilidade, caga-tronco. Vamos primeiro contextualizar aqui. Carboidrato é um dos 3 macronutrientes que qualquer ser humano consome na sua dieta. Os outros 2 macronutrientes são proteína e gordura. A função do carboidrato basicamente é fornecer energia. E entre as suas principais fontes estão a batata, o arroz, o macarrão, o pão, a aveia, a banana e, é claro, o açúcar, que é puro e simples carboidrato. Só um parênteses aqui. Quando eu me refiro aos low carbers, são as pessoas que consomem muito pouco carboidrato, abaixo de 40, 30 gramas por dia. Quando eu falo adoradores de carboidrato, são todos aqueles que acham que carboidrato é vida, o macronutriente mais importante do mundo e consomem uma quantidade super grande de carboidrato. São os 2 extremos dessa guerra, quem não gosta de carboidrato e quem gosta exageradamente de carboidrato. Essa guerra envolvendo o carboidrato é fruto dos tempos modernos. Atualmente, as redes sociais dificultam a capacidade de gerar um consenso, de gerar um equilíbrio. Os conteúdos são rasos e voltados à polarização. O que significa polarização? É aquela guerra, é o bem contra o mal. É o quente ou frio, é o 8 ou 80. E essa polarização atrai a atenção das pessoas, ela gera engajamento. E essa atenção gera vendas. Isso é em tudo. Não é só para vender um produto ou vender um serviço, às vezes é para vender uma ideia. Lula versus Bolsonaro, Biden versus Trump, Israel versus Palestina. Isso me irrita! Isso me deixa nervoso. E essa polarização faz com que as pessoas sejam menos empáticas, ou seja, as pessoas se colocam menos no lugar do outro. E isso vai esfriando as pessoas e gerando guerras de diversos tipos que a gente vê por aí. Ah, mas eu não sou adorador de carboidrato, eu só como doce todos os dias. Ah, mas eu não sou hater de carboidrato, eu só não como arroz há 12 anos. Pois é, tá vendo? O mundo tá tão polarizado que você nem se dá conta que é fruto disso. Mas esse assunto aqui eu quero despolarizar, eu quero acabar com essa guerra trazendo um conteúdo rápido e simples. O conhecimento te dá liberdade e te traz equilíbrio. No nosso caso, conhecer o carboidrato nos dá liberdade para comer uma quantidade correta, cada um tem a sua quantidade, isso é muito individual. A gente pode comer carboidrato sem achar que nós vamos perder 10 anos de vida por conta disso. Que coisa absurda. E nos traz o equilíbrio necessário para não achar que a vida é festa e eu posso comer meio quilo de sobremesa por dia. Não. Você não pode. Por isso, eu trouxe aqui para dizimar essa guerra de uma vez por todas 3 pontos de conhecimento lógicos e simples. O primeiro ponto. Carboidrato é o macronutriente responsável pela energia. O meu papel aqui não é ser professor de bioquímica, então eu vou falar da forma mais simples possível. A forma de energia que o nosso corpo prefere é o carboidrato. É como se fosse a gasolina do carro. Sendo assim, consumindo carboidratos em quantidades adequadas, você vai ficar ligado, você vai ficar ativo, você vai ficar pronto para suas atividades diárias. Ele, meu amigo, o carboidrato é a principal fonte de energia. Isso é inegável. Segundo ponto, a quantidade de carboidrato que você deve ingerir depende muito do seu gasto energético. Ah, Felipe, mas a minha vida é muito simples. Eu passo 16 horas no sofá e 8 horas na cama por dia. Eu fico só paradinha. Então eu tenho que consumir 0 carboidrato, porque eu não gasto nada de energia. Mesmo com essa rotina vergonhosa e parada, o seu corpo precisa de energia. O seu corpo, para se manter vivo, gasta energia. Então, em uma certa quantidade, você precisa sim consumir carboidrato. Mas agora, o mais importante, ninguém foi feito para ter esta rotina vergonhosa. O seu problema não é o consumo de carboidratos. O seu problema é a falta de movimento. Uma coisa é certa, quanto menos movimento, menos carboidrato deve ser consumido. Você não é o Michael Phelps, campeão olímpico, que nada quilômetros por dia para consumir 1 quilo de carboidrato diariamente. Mas também você não deve ter uma rotina pífia e não se movimentar nada. Se você for minimamente ativo, como todo ser humano deve ser, você deve, para o seu bem, consumir uma quantidade específica de carboidrato, sim. E falando em quantidades, aqui vem a pá de cal nessa guerra, para a gente dizimar de vez. O terceiro e último ponto diz respeito à qualidade
quantidade do carboidrato, a forma como que você coloca ele na dieta. Eu vou citar alguns exemplos aqui para ilustrar. Aveia e arroz são carboidratos? Com certeza. Mas a aveia tem uma composição diferente, ela possui mais fibras. Então, muito provavelmente, ela vai te trazer mais saciedade. Você vai se sentir um pouco mais cheio, mais alimentado se você preferir a aveia ao invés do arroz. Não estou falando que você precisa escolher um ou outro, mas às vezes, num determinado momento, é melhor você consumir a aveia do que o arroz. A questão também do que acompanha. Você pode comer macarrão, que é uma fonte riquíssima em carboidrato. E aqui eu quero trazer um exemplo para vocês de como as combinações e as quantidades importam. Essa aqui é uma receita de macarrão, manteiga e queijo. É fettuccine Alfredo. Então é só macarrão, manteiga e queijo. É muito saboroso, obviamente, mas nutricionalmente é pobre. Não traz fibras, não traz muitas vitaminas, minerais, não traz muita proteína. Então quer dizer, é um macarrão certamente muito saboroso, mas pobre nutricionalmente. Do contrário, macarrão, brócolis e frango. Então ele tem bem menos gordura que o outro macarrão, boa quantidade de proteína vinda do frango, tem o brócolis que traz fibras, vitaminas, minerais e fitoquímicos e ele acaba ficando muito mais nutritivo. Então os dois são macarrão, mas combinações completamente diferentes. No primeiro exemplo, você vai comer muito mais carboidrato, muito mais macarrão, porque você não tem tantos acompanhamentos assim. E no segundo exemplo, você vai comer bastante frango, bastante brócolis, o que vai deixar a sua refeição muito mais rica, e as duas refeições de macarrão. Então aí que está a principal chave para combater essa guerra. Quantidade, qualidade desse carboidrato e como que eu combino ele nas refeições. Os dois lados da moeda. Você sabia que tem muitos atletas de alta performance que precisam consumir quase que açúcar puro durante os treinos, porque o treino é muito exaustivo e o atleta precisa de uma energia rápida ali no momento? Você sabia também que muitas pessoas cortam o pão, o arroz e o macarrão e conseguem emagrecer e ter mais saúde através disso? Porém, tanto um lado da moeda quanto o outro lado da moeda exige conhecimento para encontrar a quantidade correta para você e também para encontrar a forma como você vai consumir esse carboidrato. Você tem também uma alternativa de contratar alguém, de chamar alguém que tenha esse conhecimento para ajudar você nessa rotina. Eu, por exemplo. Uau. Clica no link do comentário fixado e cai direto no meu WhatsApp. Lá você pode tirar qualquer dúvida, eu vou estar pronto para te responder em tempo recorde. Vamos então de uma vez por todas selar a paz no território do carboidrato. Ele não é mocinho, ele não é vilão, ele é simplesmente um nutriente que Deus nos deu para ser usado da melhor forma, sem terrorismos e sem exageros, sempre com conhecimento. Envie esse vídeo para todo mundo para a gente converter toda essa turma à paz. Chega de low carb, chega de adorador de carboidrato, chega de fanatismo. Hashtag paz. Se inscreva-se no canal. Bom, eu sou eternamente grato pelo seu tempo até aqui. Até a próxima. Beijo!